Essa mortalidade alta, Leandro, seria por causa dessas seis crias por ano, uma quase seguida da outra, não dá tempo de a coelha se recompor? Seria um dos fatores? Não, porque na natureza é até mais intenso do que isso. A gente manipula para tornar mais racional. A zootecnia é uma ciência da gestão dos recursos, sobretudo de origem animal, mas dos recursos de uma fazenda. Porque para a produção de coelho eu preciso também ter gestão de forragicultura, para ter insumos para fazer a ração. Então, se tem uma ciência envolvida com a gestão dos recursos, ela se chama zootecnia, não é uma produção intensiva, é uma produção racional. Mas é que a gente foi selecionando genótipos, ou seja, animais com material genético que miram na produção de carne. E com isso a gente piora a produção de leite. É mais ou menos como o boi. A gente não tem uma raça que produza carne e leite. Se tivesse, a gente estaria usando ela. A gente tem raças para carne e raças para leite. E naturalmente as raças de leite produzem carne de forma mais tardia. E as raças de carne produzem menos leite. Então a gente melhora para um objetivo e acaba piorando para o outro, porque isso é natural da seleção dentro da produção animal. E nós melhoramos para carne esses coelhos, e provavelmente é esse que gerou, né, o decréscimo na quantidade de leite. Então a solução vem agora com tecnologia, assim como já ocorre com suínos, assim como já ocorre com bovinos, com caprinos, com cabra, né, com o cabrito. Tem leite artificial para praticamente todas as espécies mamíferas no Brasil, só não tem para coelho. E como funciona na prática esse leite? Vocês fazem a ordenha da coelha, esse leite ele é misturado aí a uma fórmula para poder produzir em grande escala. Na prática, a gente está na fase um da pesquisa, que é a fase de obter o gabarito, ou seja, a ideia, né? A ideia original. E quando nós tivermos toda a composição do leite, da coelha, do genótipo que nós usamos no Brasil, porque fora nós já temos, a gente poderia muito bem pegar essa composição nutricional do leite da coelha da Europa ou dos Estados Unidos, mas não é exatamente igual a do animal que nós temos há 40, quase 50 anos desenvolvido para a nossa condição climática, para a nossa condição nutricional, para o nosso desafio sanitário, enfim, é o coelho do Brasil que a gente precisa desenvolver essa forma. Aí nós vamos entrar na fase 2 da pesquisa, que é desenvolver, de fato, uma fórmula artificial com base na fórmula original. E a fase 3 é, de fato, produzir essa fórmula e testar nos láparos aqui da universidade para depois abrir isso, né, comercialmente, com registro, obviamente, para livre comércio, né, para que os cunicultores possam obter e suplementar a nutrição dos láparos nos seus rebanhos. E essa terceira fase vai ser mais um desafio, porque vocês vão ter que adaptar e deixar mais próximo possível para o filhotinho a coelha, porque provavelmente vai ser numa mamadeira, alguma coisa assim, né? Exato, essa é também uma preocupação do nosso grupo de pesquisa, porque obter a fórmula não significa de maneira alguma resolver o problema. É uma parte importante do problema, resolvido. Porém, o fornecimento vai ser provavelmente mais uma tese de doutorado, que vai exigir estudos aí com o que a gente chama de ama de leite artificial, ou um protótipo artificial que simule a fêmea, a coelha, sobretudo na disposição anatômica dos tetinhos, né? A gente tem que pensar que vão ter que simular ao máximo o natural, né? O natural sempre é o gabarito, a gente simula o natural, e mais do que isso, a gente vai ter que pensar em escala, porque uma mamadeira para um indivíduo resolve. Mas vou dar o exemplo aqui da nossa granja, que é uma granja pequena. Existem granjas maiores do que a nossa no Brasil. Nós temos 110 fêmeas. Então, mais ou menos um terço desse grupo vai estar sempre amamentando. O outro terço vai estar gestando e o outro terço vai estar vazio, né, das fêmeas. Então, 30 e poucas, 40 fêmeas estão amamentando nesse momento na nossa fazenda. E eu não estou falando de 30 e poucos láparos, são 30 e poucas ninhadas, com quase 8, 9, até 10 animais em média. Então, são centenas de animais para serem nutridos diariamente. Isso exige um fornecimento em escala. A gente não tem essa solução ainda desenvolvida, já temos algumas ideias, mas a gente caminha para o desenvolvimento dessa solução também.